Minha gente, boa tarde, boa tarde. Cá estou para mais uma rubrica, leitura e escrita. Esta rubrica visa nas recomendações de livros para serem analisados. Hoje eu trouxe um tema que tem dado muita dor de cabeça para muitos: como escrever uma narrativa. De antemão quero pedir-te para subscrever no meu canal, assine o sininho e dê um like para este vídeo. Sem mais delongas, eu fiz algumas anotações para a explicação deste tema. São 7 itens que podem ajudar-te a escrever a sua narrativa. O primeiro ponto é mapas mentais. Mapas mentais é a ideia que está aqui, mas que nós não conseguimos pôr num caderno. Queres escrever uma narrativa? A narrativa contém personagem, contém ação, contém tempo e por aí fora. Escreva num papelinhozinho a personagem. Exemplo, a personagem da sua obra é Tomás. Escreve o nome do Tomás e a característica desse Tomás. Depois escreve as personagens secundárias. Isabel, uma personagem secundária que vai ser amiga, namorada do Tomás. Escreve as características da Isabel. Escreve de outros personagens, porque é sabido que a inspiração vem e vai. Escreve num papelinho assim, qualquer momento, quando quiseres retomar a escrita, lembrarás das características dessas personagens. O outro ponto é o contexto. O contexto é muito importante. Eu tenho 23 a 24 anos. Eu posso escrever sobre a guerra, mas eu não vivenciei. É um facto ficcional. Mas o contexto será meio descontextualizado, pois eu falarei muito isto na terceira pessoa. É sabido em que estamos em 2022, ano da eleição. Estamos numa sociedade moderna em que as pessoas fazem e desfazem. Eu posso ficcionar esse facto, porque eu vivenciei e vivo o facto. Porque a obra é analisada atendendo a idade do escritor também. Porque ao analisar minha obra, eu falando de guerra e tendo 23 ou 24 anos, o leitor fica a se perguntar: ele está falando na primeira pessoa, mas disse que tem 23 anos. Viu guerra onde? Viu guerra onde? Tem 45, 60 anos. Disse isso na primeira pessoa. Aí sim, eu tenho que falar de 2022. Posso ficcionar 2022 para 4044, tal como fiz em Camboja. O contexto é muito importante para nós que queremos escrever uma narrativa. Temos que analisar o contexto em que nós estamos a viver. Nunca podemos esquecer o contexto. O contexto atual era moderno. Outro item é estabelecer conflito. Esse é o item, para mim, é o mais importante. Para mim é o mais importante. O que é estabelecer o conflito? É sabido que o conflito está ligado à luta, à disputa de alguma coisa. Como é que vai ser este conflito na nossa narrativa? Primeiramente darei um exemplo das telenovelas. Nas telenovelas nós temos uma atriz, temos o ator principal e o autor secundário. A atriz, que vai ser disputada por autor principal, e o secundário. Nesse caso, o secundário é o vilão que quer estragar o relacionamento da atriz com o autor. Eles se amam, ele também está aí, não, também amo ela. Não vou deixar com que eles fiquem juntos, não quero que eles fiquem juntos. Vai inventar certas coisas, vai impedir com que aquilo aconteça. Por isso que nós, para pessoas que assistem novela, vejam que a ação
das novelas se desenrola muito nesse aspecto. O vilão sempre quer fazer alguma coisa, quer envenenar, quer matar o autor para ficar com a atriz e tudo mais. Em Camboja, qual é o conflito? O Camboja é um jovem que vivia com seus pais, mas não nasceu num berço de ouro. Teve que parar os seus estudos para ajudar os seus pais. Ia na praça, fazia os seus biscatas, ajudava as compradoras nas suas compras, ou seja, levava as compras das compradoras no seu carro e dava um valorzinho, e esse valorzinho que servia para o jantar. Só que num certo dia, o irmão do pai, nesse caso o tio dele, manda uns valores ao pai, e o pai em seguida dá o cartão caixa ao Camboja, e o Camboja vai ao banco para a busca dos valores. Indo ao banco, ele é assaltado, e quando chega em casa, o pai o despeja de casa. Depois a pergunta que não se calou é, e não se cala, como é que ele vai viver? Como é que será a vida dele depois disso? Este é o conflito. A ação principal vai se desenrolando nisso, nesse aspecto. O outro ponto é pesquisa e conteúdo. Quando nós queremos escrever uma determinada coisa, temos que ler outras obras. Isto é um facto. Não podemos escrever só por escrever. Por esta razão que muitos dizem que não podemos ter pressa quando queremos escrever uma obra. Pesquise sobre outros assuntos ligados àquilo que você quer escrever. Mas não é para fazer copy-paste. Leia uma obra, 2, 3, 4, se puder 5 ou 6. Por isso que eu já ouvi algumas pessoas que dizem: para escrever minha obra eu li 10 livros, li 15 livros, li 20. Você só leu uma obra ou nenhuma obra leste que já queres escrever uma obra. Bom escritor é um bom leitor. Bom escritor é um bom leitor. Lembra-se disso. Outro aspecto é: crie um título matador. Esta é a obra. Pedidos estão no cemitério. Não vou explicar no outro vídeo, ou seja, no qual farei análise sobre a mesma. Pedidos estão no cemitério é um título matador, porque você que está aí a ver o vídeo criou alguma dúvida, alguma curiosidade ao ler o título. Pedidos estão no cemitério. O que é que acontece nesse pedidos estão no cemitério? O que é que o escritor ficciona? Te deixa curioso e você vai querer comprar a obra. E vai ficar ler e vai perceber o porquê do título Pedidos estão no cemitério. O outro ponto e o penúltimo é que você, sendo escritor, deixe com que o leitor dê uma opinião, dê uma sugestão sobre a sua obra. Quem já leu as minhas obras, no final de tudo há uma nota final. Explico, dou uns dizeres básicos e no final digo: a obra está aberta a sugestões, recomendações e etc. Tenho que deixar o leitor aberto. O outro ponto e o último ponto, e um ponto muito importante para você: revise e revise mais a sua obra. Não basta escrever e depois mandar, seja digital ou física, e depois ter tantos erros ortográficos. Os erros ortográficos atrapalham a leitura. Façam com que o leitor perca a vontade de ler a sua obra. Eu sei que você não quer isso. Se não queres isso, escreva com calma. Procure um revisor para rever a sua obra. Um editor para editar sua obra. Não tenha pressa. Escreva com calma. A pressa
é o inimigo da perfeição. Escreva com calma.